Irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Convido você a abrir a sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, no capítulo 13, versículo 30 ao versículo 33. Nos dizem assim: Iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes, se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não pense, o meu senhor, que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada para Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Irmãos, o contexto dessa história começa no início do capítulo, quando nos narra o estupro que Aminon, filho de Davi, cometeu contra sua meia-irmã chamada Tamar, que era irmã de Absalão. Ele desejou a sua irmã e então ele foi convencido por um colega a fingir uma mentira de modo que então ela fosse levada à presença dele e ele então pudesse cometer esse estupro. O decorrer da história fala que, diante do ato cometido por Aminon, Davi não fez nada contra o seu filho, mas Absalão fez. Ele vingou a pureza da sua meia-irmã, da sua irmã. Irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre fake news. Nós estamos vivendo aí um período em que as falsas notícias estão circulando de vento em popa, com maior intensidade e atualmente principalmente na área da política. Mas sempre existiu as mentiras, as falsas notícias com os propósitos mais variados e mais errados possíveis. Nesse caso bíblico aqui, a fake news começa com Aminon, lá no início do capítulo, fingindo-se de doente, para que então a sua meia-irmã Tamar fosse levada à sua presença e ele pudesse então cometer aquele crime. O propósito de Aminon era violentar a sua irmã. Ele cria uma mentira, cria uma falsa notícia, para que então ele pudesse intentar o seu propósito maligno. Mas veja que após o fato do, do assassinato de Absalão, cometer a vingança então ali sobre Aminon, o fake news ele então tem um propósito agora de sensacionalismo. Chega uma pessoa a Davi e fala: mataram todos os teus filhos, todos eles morreram, nenhum deles ficou, diz o versículo 30, né? E o propósito dessa fake news, dessa falsa notícia, é gerar uma alta emoção, uma reação violenta no coração de Davi, uma comoção profunda e uma tristeza realmente profunda em Davi. É o que nos mostra o versículo 31. Irmãos, o fato é que, biblicamente, nós vemos o Senhor Jesus ensinando que o pai da mentira é o diabo. Em João capítulo 8, 44, Jesus faz uma advertência dura e profunda contra os escribas e fariseus, mostrando que eles não procedem de Deus, porque a vida deles era uma vida levada à mentira, ao engano, à ilusão. Portanto, nós temos que entender que, por mais que algumas fake news pareçam interessantes, por mais que algumas falsas notícias elas pareçam chegar ao propósito de desmerecer uma pessoa que nós não gostamos, nenhuma fake news pode proceder de Deus. Nenhuma fake news tem um propósito benéfico ou propósito da verdade. Falsas notícias não procedem daquele que habita no trono dos céus. Fake news não é coisa de crente. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21, ele também confirma isso ao falar: Não vos escrevi
porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. João aqui ele reafirma que não pode haver no meio dos crentes falsas notícias, falsas verdades, nem meias verdades. A vida do crente é uma vida em que ele produz a verdade, ele divulga a verdade e ele transmite apenas a verdade. É nesse sentido que eu gostaria de tirar aqui o segundo ensino, que é como reagir diante de uma notícia duvidosa. E aí o versículo 31 a 33, eles vão nos ensinar isso. Como já mencionamos, vemos que depois daquela falsa notícia da morte de todos os filhos, que nenhum deles sobrou, a reação imediata de Davi foi o desespero no versículo 31. Ele se levanta, rasga as vestes, se lança por terra, e então ele se demonstra completamente desesperado. Ele acreditou naquilo que ele ouviu. Irmãos, o resultado da mentira é sempre esse. A mentira não traz paz, apenas traz ilusão, desilusão, intriga, depressão e coisas ruins. O texto aqui nos ensina que quando ouvimos isso, que não temos a certeza da sua veracidade, nós temos que ter calma. Nós temos que confirmar os fatos. É o que acontece no versículo 32 e 33, quando Davi, então, ele é exortado de que aquilo que ele ouviu não é a verdade plena. É uma mentira, na verdade. Não, nós precisamos dar tempo ao tempo. Deixar a poeira baixar, ter discernimento para compreender e distinguir o que é verdade e o que é mentira. Há muitas fake news hoje em dia também. E muitas fake news que até parecem ser boas. E aqui eu estou tratando especialmente no meio evangélico. Mas o resultado da fake news é sempre a mentira. Vejam como teologias das prosperidades, elas procuram trazer um objetivo bom, né? De que a pessoa não pode ficar doente, uma esperança de uma vitória sobre todas as dificuldades, uma esperança de uma vida vitoriosa nesse mundo, no sentido de não ter nenhuma angústia, nenhuma dificuldade. Mas, irmãos, toda fake news, ela apenas traz um resultado terrível. Muitas pessoas se veem desiludidas, muitas pessoas elas abandonam a igreja, porque aquilo que lhes foi prometido não se cumpriu. As coisas eram baseadas em falsas notícias, falsas divulgações, falsas proclamações de um evangelho que Jesus, na verdade, nunca ensinou. Nós temos que ter uma fonte confiável para distinguir aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E a nossa única fonte confiável é a palavra escrita de Deus, é a Bíblia. Muitos homens hoje em dia tentam trazer ensinos através de revelações, de visões. E como saber aquele que está falando a verdade ou a mentira? É apenas olhando para a palavra de Deus. Por isso que Deus falou que meu povo erra, porque não tem conhecimento. Nós precisamos aprender a ler a palavra de Deus, não deixar com que nosso coração seja enganado por falsas notícias, inclusive do Evangelho. Que Deus venha nos abençoar, venha nos guardar e venha nos proteger de toda fake news. E o ensino principal é que, como crentes que conhecemos a verdade, nós não podemos promover nem passar adiante falsas notícias, porque nenhuma mentira procede da verdade. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor faz em nós. Te louvamos porque o Teu Filho é o caminho, a verdade e a vida. Nele reside a plenitude da verdade. Nele reside a plenitude da divindade. Nele não há mentira. E como somos salvos por meio dele, sabemos que tu nos salvaste mediante a verdade e para o caminho da verdade. Então retira de nós, ó Pai, todo desejo e até mesmo alegria por falsas notícias, mas coloca em nós, Senhor, um profundo zelo pelo caminho da verdade que tu nos ensina. Cuida do teu povo para que não se deixe levar por falsos enganos, por falsas mentiras,
por falsas verdades, por mentiras que estão aí, Senhor, apenas para desiludir e trazer desespero aos corações. Abençoe-nos, ó Pai, precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.